Bom dia a todas e todos. As nossas boas-vindas a mais uma reunião do nosso ciclo de estudos. A nossa reunião de hoje tem dois momentos. Um primeiro momento, que na verdade será dividido em duas partes, no começo e no fim da apresentação, faremos um pequeno, singelo tributo à mãe pela passagem amanhã, do dia 17 de novembro, já que no dia 17 de novembro de 1973, 52 anos, nesta data, a mãe deixou o corpo físico, aos 95 anos de idade, o momento, então, em que ela deixou aquele corpo, aquele veículo e instrumento de toda a ação que ela desenvolveu na Terra, um instrumento forte, paciente, humilde, valoroso, e que serviu ao longo desses 95 anos de existência, uma existência inteiramente dedicada a desbravar caminhos, dimensões de consciência, oferecendo a nós, a humanidade, caminhos de acesso a dimensões de consciência até então não exploradas, mesmo não manifestadas sobre a Terra. Então, um momento muito significativo. A opção é fazer este tributo de uma forma muito singela, muito simples. Nós vamos ouvir uma parte da música para o Ano Novo de 1978. É uma música muito especial porque ela foi composta para o centenário do nascimento da mãe. Então, aqui nós unimos o nascimento e o momento em que ela deixa o corpo, são como que dois momentos significativos de um mesmo grande processo. Então, a primeira parte da reunião hoje, dedicada a este tributo, e a retomada, a continuação da abordagem do canto 6 do livro 7 de Salik. Então, Mira Alfaça, nome de batismo da mãe, nasceu em 21 de fevereiro de 1878 e deixou o corpo em 17 de novembro de 1973. Então, como disse antes, na audição que faremos de parte da música do Ano Novo de 1978, haverá uma, uma invocação, uma prece, aqui falada pela própria mãe, e canto sobre passagens de escrituras sagradas indianas, do Rig Veda e outras. Então, nós teremos a transcrição do texto do que será cantado. Então, primeiramente, a invocação, a prece que a mãe diz. Senhor, verdade eterna, permite que obedeçamos a Ti somente e que vivamos de acordo com a verdade. Senhor Supremo, verdade eterna, permite que obedeçamos a Ti somente e que vivamos de acordo com a verdade. Busca conhecer aquilo de que estas criaturas nasceram, pelo qual, tendo nascido, elas vivem e para o qual elas então vão e de novo adentram, pois isto é o eterno.
Om, a verdade. Om, o pacífico, o auspicioso, o uno sem um segundo. Om, saudações a ti que, entre todos os deuses, és a maior doadora de dádivas, ó bem-amada de Hari. Om, ó deusa, adorada em todos os três mundos, ó Kamala, consorte cara a Vishnu. Eu me curvo diante de Shri Mira, a mais auspiciosa, a esplêndida, pura, tu que és o raio supremo, para além de todos os raios, e que és a soberana e alma do universo. Om, destruidora eterna de todo pecado, dissipadora imediata do sofrimento, doadora de felicidade e liberação, Mira e mira somente é a meta suprema, mira somente é a meta suprema. Devemos meditar sobre Mira, que é feliz, cuja face é bela e perfumada com frescas fragrâncias, cujo coração é pleno de compaixão e que inunda a terra com ambrosia, e que se assenta sobre um crocodilo, adornada com alvos ornamentos, diante de quem todos os três mundos se recurvam e para quem os deuses e outros seres oram. Eu saúdo, saúdo, Mira. Sempre e sempre de novo, eu saúdo, Mira. Senhor, vérité éternelle, permets que nous n'obéissions qu'à toi et que nous vivions selon la vérité.
Supreme Lord, eternal truth, let us obey thee alone and live according to truth. नमस्ते सर्वदेवानां वरदासि हरिप्रिये ॐ त्रैलोक्य पूजिते देवी कमले विष्णुवल्लभे मङ्गलां शोभनां शुद्धां निष्कलां परमामकलां विश्वेश्वरी विश्वम्भविकां प्रणमाम्यहम्। ॐ सदा पातकसंहन्त्री सद्यो दुःखविनाशिनी सुखदा मोक्षदा मीरा मीरैव परमागतिः मीरैव परमागतिः। सुप्रसन्नां सुबदलां करुणार्द्रनिजान्तरां सुधाप्लावितं भूपृष्ठानुमार्द्रगन्धानुलेपनां ध्यायेन मकरनिष्ठस्थां श्वेतालङ्कारभूषितां त्रैलोक्यप्रणतां मीरां देवादिभिरभीष्टतां वन्दे 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 मीरामहम्। Então, Savitri, livro 7, o livro do Yoga, o Yoga de Savitri, canto 6, Nirvana e a descoberta do absoluto todo negador, na sua parte 2. As 3 primeiras partes deste canto
tem uma sequência muito clara entre uma alternância entre a experiência de iluminação, de um abrasamento de luz, depois a aparição súbita de uma dimensão de sombra absoluta e depois, de novo, o sol soberano retornando. Então, sol, noite, sol, luz, trevas e luz. Então, para que essa sequência se possa perceber com força, com a força que ela tem, nós vamos retomar a primeira parte que ouvimos na passagem anterior e daí então prosseguir. Corpo próximo ao corpo, alma próxima à alma, movendo-se como por um único fôlego e vontade, eles estavam enlaçados no circular único de seus dias, unidos pela atmosfera invisível do amor, inseparáveis como a terra e o céu. Assim, por um tempo ela trilhou a senda dourada. Este era o sol que antecede a noite abismal. Então, nós sabemos, pela narrativa, que Savitri decidiu se unir ao príncipe Satyavan, mesmo sabendo que ele estava destinado à morte no intervalo de 1 ano, e eles vão viver na ermida onde os pais de Satyavan viviam. Mas ela tem o conhecimento todo o tempo daquele prazo que foi fixado, que foi antecipado pela visão profética do sábio Narada. Então, cada dia que passa é um dia mais próximo daquele prazo. Mas aqui nessa descrição, apesar disso, ela tinha, pela vivência daquela absoluta união, unidade que havia, ela como superou a sombra do conhecimento da proximidade da morte de Satyavan. Então eles chegaram a um momento em que aparentemente o que prevalecia era aquele caminho ensolarado, aquela senda dourada. Mas isso antecede o que virá, que é o sol que antecede a noite. A cada pôr do sol virá uma noite, só que essa noite vem do abismo. Então, mais uma vez, esta passagem tem um canto extraído de uma escritura, aqui no caso do Rig Veda. Ele é como um Deus sustentando o mundo, e ele habita a terra como um rei bondoso e amigável. Ele é como uma companhia de heróis postada à nossa frente, residindo em nossa casa. Ele é como uma esposa irrepreensível, bem amada de seu Senhor. Acima da cabeça querida de Satyavan, ela não via agora o orbe escuro e letal do destino. Um círculo dourado em torno de um sol místico desvelou para sua visão pressagiadora, recém-nascida, a circularidade cíclica de uma vida soberana.
देवोऽन यः पृथिवीर्विश्वधायामुपेक्षेति हितमित्रो न राजा पुरः सदः शर्मसदो न वीरा अनवद्या प्रतिजुष्टेव नारी। Above the cherished head of Satyavan, she saw not now fate's dark and lethal holds. A golden circle round a mystic sun disclosed to her newborn predicting sight the cyclic grandeur of a sovereign life. देवो न यः पृथिवीर्विश्वधायामुपेक्षेति हितमित्रो न राजा पुरः सदः शर्मसदो न वीरा अनवद्या प्रतिजुष्टेव नारी। Uma passagem mais extensa do poema agora, em que Sri Aurobindo descreve como, em meio àquela imersão, naquela vivência, dessa percepção da luz por detrás de tudo, como de súbito uma outra dimensão se abriu, e é a experiência que ele vai então descrever. Um dia, enquanto ela se assentava em profunda, feliz contemplação, estremecendo ainda com o forte abraço de seu amado, e fazia de sua alegria uma ponte entre a terra e o céu, um abismo de súbito escancarou-se por debaixo de seu coração. Um vasto medo inominado devorou seus nervos, como devora a fera selvagem sua presa semi-morta. Aquilo não parecia ter um covil de onde emergira. Não era dela, mas oculta estava sua causa não vista. Precipitando-se então, veio sua fonte vasta e temível. Então, o que parece de início a descrição de um desses assaltos súbitos que temos, às vezes, de determinados temores que persistem, momentaneamente velados na consciência da vigília ou no sono, mas às vezes na madrugada acordamos com a presença aguda daquela preocupação, daquele temor. Num primeiro momento parece isso, mas ele já esclarece em seguida que não. A origem não era ela própria, mas havia uma causa que de início não era visível. Um vasto medo inominado devorou seus nervos, como devora a fera selvagem sua presa semi-morta. Aquilo não parecia ter um covil de onde emergira. Não era dela, mas oculta estava sua causa não vista. Precipitando-se então, veio sua fonte, vasta e temível.
Então, revela-se a fonte não é uma fonte qualquer, mas uma fonte com maiúscula. Então, parece apontar para uma dimensão da experiência da realidade. Um horror sem forma, com asas disformes, infindas, permeando o universo com seu hálito perigoso, uma escuridão mais densa do que poderia a noite suportar, envolveu os firmamentos e apoderou-se da terra. Uma onda rolante de morte silenciosa, ela veio recurvando-se sobre a margem distante do globo abalado, apagando o firmamento com seu avanço enorme. Ela quis expurgar o asfixiado e angustiado ar e findar com a fábula da alegria da vida. Então, nessa passagem, Sri Aurobindo não vai recuar diante de imagens assim extremas. E esse começo faz lembrar uma certa corrente, uma certa vertente da literatura do chamado terror cósmico, cujo expoente principal é o escritor norte-americano H.P. Lovecraft. Então, ele parece ter tido uma experiência, uma abertura, uma intuição, pelo menos de uma dimensão escura, assustadora, ameaçadora, mas ele passa a vê-la como sendo o próprio fundamento da realidade. Enquanto nós vamos ver aqui como, em Sri Aurobindo, ele descreve isso como uma dimensão, um aspecto da realidade que pode, de repente, se descortinar diante de quem tem a visão aberta para essas dimensões mais profundas, maiores, mas é apenas uma dimensão. Mas aqui ela como que assume esse aspecto de uma noite que envolve e que parece apagar toda e qualquer outra referência que não seja a própria noite, a própria escuridão, a ameaça, o perigo que ela traz. Um horror sem forma, com asas disformes, infindas, permeando o universo com seu hálito perigoso, uma escuridão mais densa do que poderia a noite suportar, envolveu os firmamentos e apoderou-se da terra. Uma onda rolante de morte silenciosa, ela veio, recurvando-se sobre a margem distante do globo abalado. Apagando o firmamento com seu avanço enorme, ela quis expurgar o asfixiado e angustiado ar e findar com a fábula da alegria da vida. Aquilo parecia proibir o próprio ser de Savitri, abolindo tudo porque sua natureza vivia, e labutou por enodoar seu corpo e sua alma. Um arrebatamento de algum semivisto invisível, um oceano de terror e de poderio soberano, uma pessoa e negra infinidade. Então, o que vai se mostrar agora para Savitri é que essa dimensão desse abismo que se abriu, era personificado, assumia a forma de uma pessoa e, no entanto, tinha uma dimensão como que se fosse uma negra infinidade. Aquilo parecia gritar para ela, sem pensamento ou palavra, a mensagem de sua escura eternidade e o significado medonho de seus silêncios. De dentro de alguma soturna, monstruosa vastidão erguida, de dentro de alguma profundeza abismal de pesar e medo, imaginada por algum cego self indiferente, uma consciência de ser sem sua alegria, vazia de pensamento, incapaz de beatitude, que sentia a vida como vazia e, em parte alguma, encontrava uma alma. Uma voz para a muda angústia do coração expressou um duro sentido de palavras não
não ditas. Em suas próprias profundezas ela ouviu o pensamento não proferido que fez irreal o mundo e tudo o que a vida significou. Existe na tradição mística espiritual aquela visão da noite de Deus, que alguns terão que atravessar. O próprio Sri Aurobindo descreve uma experiência de adentrar uma dimensão em que tudo parecia absolutamente irreal, vazio de significado. Então, aparentemente, é uma negação dos próprios atributos do ser, de existência, de consciência, força, de deleite, de atitude. É a negação perfeita, completa de tudo isso. Então, isso vai se dirigir a Savitri. É como se fosse já uma antecipação daquilo que virá depois, quando ela encontrar e defrontar o Deus da morte, Yama. Então haverá mais tarde um diálogo, um debate entre eles. Mas essa voz aqui já antecipa muito do que Yama depois vai proferir. Quem és tu, que clamas por tua coroa de vida separada, a ilusão da realidade de tua alma e divindade pessoal sobre um globo ignorante, no corpo animal de um homem imperfeito? Não esperes ser feliz num mundo de dor e não sonhes, ouvindo a palavra não falada e deslumbrada pelo raio inexprimível, transcendendo o mudo reino do supraconsciente. Não sonhes dar um corpo ao incognoscível, ou por uma sanção ao deleite de teu coração, sobrecarregar com beatitude o supremo silencioso, imóvel, profanando sua desnuda santidade sem forma, ou chamar para dentro de tua câmara o divino e com Deus te sentares, saboreando uma alegria humana. Então essa voz como que antecipa e já como que nega de antemão a missão que ela própria ainda desconhece. Então ela que tem a missão de trazer algo dessa dimensão do ser, da consciência, da beatitude para a existência terrestre, humana, essa voz já como que barra isso de antemão. Não sonhes, não ouses. Tudo eu criei, tudo eu devoro. Eu sou a morte e a escura, terrível mãe da vida. Sou Kali, sombria e desnuda no mundo. Sou Maia e o universo é minha farsa. Com meu fôlego eu destruo a felicidade humana e mato a vontade de viver, a alegria de ser, para que tudo retorne para dentro do nada e permaneça somente o eterno e o absoluto. Então essa voz não nega o eterno e o absoluto, ela não poderia fazê-lo, mas ela nega que toda a manifestação seja a expressão de um propósito de que essa dimensão se manifeste aqui. Então ela vê tudo aqui como uma negação, como uma farsa. Então o próprio jogo das aparências de Maia, ela não vê como um véu de aparências, mas como uma farsa. E ela cuja respiração tem como que o poder de destruir a felicidade humana e matar na fonte a vontade de viver, a alegria de ser, para que tudo retorne para dentro do nada e permaneça somente o eterno e o absoluto. Pois somente o eterno vazio pode ser verdadeiro. Tudo o mais é sombra e lampejo na taça brilhante da mente. A mente, espelho vazio em que a ignorância vê uma figura esplêndida de seu próprio falso céu. E sonha que vê um glorioso, sólido mundo. Então essa voz aqui já antecipa
o que vai ser o eixo, o cerne da argumentação do Deus da morte. E tudo é aparência, ilusão, é projeção, uma fantasia sem substância projetada pela mente. Então ela faz essas projeções e imagina que o que ela vê é real e que haja realidade num mundo que ela vê como sólido, luminoso, glorioso. Ó alma, inventora dos pensamentos e esperanças do homem, tu mesma, a invenção do fluxo do momento, centro da ilusão ou sutil ponto ápice, conhece-te, por fim, a vã existência cessa. Uma sombra do absoluto negador, a escuridão intolerante moveu-se em onda, recuando, e refluiu nela a voz formidável. Então, no fim, ela convida ou dá a Savitri o comando de que ela abandone toda a ilusão e que tenha o conhecimento da sua realidade, que vai ser a negação de toda a vã existência exterior. Ó alma, inventora dos pensamentos e esperanças do homem, tu mesma, a invenção do fluxo do momento, centro da ilusão, ou sutil ponto ápice, conhece-te, por fim, a vã existência cessa. Uma sombra do absoluto negador, a escuridão intolerante moveu-se em onda, recuando, e refluiu nela a voz formidável. Então essa sombra, essa voz recua. Ela deixou atrás, devastado, o ser interior de Savitri. Um árido silêncio pesou sobre seu coração, seu reinado de deleite não mais existia. Somente sua alma remanesceu, seu palco esvaziado, esperando pela desconhecida vontade eterna. De certa forma, pode-se pensar que esta voz expressa um aspecto de uma aparente realidade, é como se fosse aquela voz que no aforismo Sri Aurobindo diz, é Deus como a voz do passado, ou a voz da aparência, da ilusão, mas é algo do próprio ser divino que está ali. Então isso vem como uma realidade, com um sentido de realidade que é devastador, que aparentemente é inelutável. E esse é o resultado da experiência de Savitri. Então, isso não apenas nega, não apenas reafirma a proximidade da morte de Satyavan, mas traz para ela esta visão de que tudo na existência exterior, na existência terrestre, na existência humana é ilusão. E que o que existe além é apenas essa realidade fria e vazia. Então, a parte que será falada pela mãe, a música. Então, aqui uma palavra sobre a música e sobre as imagens que vão acompanhá-la. Então, primeiro, essas três músicas, a primeira que ouvimos, esta que ouviremos e a seguinte, estão, assim, muito próximos do que eu entendo que seja o ápice da expressão criativa de Sunil na música de Savitri. Então, ele está, assim, no comando de uma inspiração absoluta, profunda, vasta, e tem os meios instrumentais para isso. Ele está agora em poder de meios de execução e gravação da sua música que nunca ele teve antes. Então, a música acompanha a poesia de uma forma muito próxima e que
tanto a poesia como a música estão ainda numa dimensão que não se pode ter a pretensão de que se possa ilustrar. Ainda não, pelo menos. Então, as imagens que seguem são uma busca de alguma forma, se aproximar disso, de uma forma pelo menos digna, mas o que de fato deve ser o foco é a poesia, as imagens que a poesia evoca e a música. Um dia, enquanto ela se assentava em profunda, feliz contemplação, um abismo de súbito escancarou-se por debaixo de seu coração. Um horror sem forma, com asas disformes, infindas, permeando o universo com seu hálito perigoso, uma escuridão mais densa do que poderia a noite suportar, envolveu os firmamentos e apoderou-se da terra.
Once, as he sat in deep felicitous muse, an abyss yawned suddenly beneath her heart. A formless dread with shapeless, endless wing, filling the universe with its dangerous breath. A denser darkness than the night could bear enveloped the heavens and possessed the earth. Como ouvimos tanto Sri Aurobindo na poesia como Sunil na música, para a descrição ou a expressão daquilo que vem da noite, da escuridão, ele usa a mesma grandeza, a mesma nobreza de linguagem, mas é como se fosse possível, ele vai mobilizar agora um poder ainda maior de expressão para expressar o que vem depois, que é certamente o poder maior que vai então prevalecer, o poder da luz que retorna o poder do sol. Então, das alturas, uma voz maior desceu, a palavra que toca o coração e encontra a alma, a voz da luz depois da voz da noite. O grito do abismo atraiu a resposta do céu, um poder de tempestade caçado pelo poder do sol. Então,
aquele poder de tempestade, daquela expressão sufocante da noite, é expulsa. A palavra caçada tem esse sentido, ela vai expulsar. O sol expulsa as trevas da noite. Então, das alturas, uma voz maior desceu. Então, uma voz maior do que a voz da escuridão que antes falou. A palavra, com maiúscula, que toca o coração e encontra a alma. Então, não é uma palavra dirigida à mente, à razão, ao entendimento, mas ela vai direto ao coração em busca de tocar e encontrar a própria alma. A voz da luz depois da voz da noite. O grito do abismo atraiu a resposta do céu. Um poder de tempestade caçado pelo poder do sol. Ó alma, não desnudes teu reino ao inimigo. Consente em ocultar tua realeza de beatitude, para que o tempo e o destino descubram suas avenidas e batam com trovejantes pancadas aos teus portões. Oculta, enquanto podes, teu tesouro de céu separado, atrás das muralhas luminosas de tuas profundezas, até que de um império mais vasto ela se torne parte. Então, essa voz, essa passagem aqui é central no poema, é central em tudo que vai se desenvolver, porque essa voz, esse comando vai trazer como que um programa de trabalho, como que vai formular as linhas do yoga que Savitri deverá seguir. Então, a primeira exortação, a primeira recomendação parece estranha inicialmente. Ó alma, não desnudes teu reino ao inimigo. Então, aparentemente, ela, naquele momento de vulnerabilidade, em que ela se achava vulnerável, ela como que se abrisse as portas para aquela voz da noite que poderia, então, invadir e dominar. Então, parece ser uma recomendação que tem raízes em realidades, em processos de natureza oculta, natureza espiritual, mas tem uma lógica que remete também a processos da própria vida. Então, por exemplo, a semente, ela não emerge debaixo da terra, a não ser quando a planta já pôde germinar. Até então ela estava oculta, como que protegida pela terra. O ovo da ave também não vai eclodir antes que a ave dentro dele esteja formada. Ou o casulo da borboleta ou da mariposa também não vai se abrir antes que o ser que se forma e se prepara ali dentro esteja plenamente formado. Porque se o fizer, esse ser vai estar vulnerável, exposto e será prematuramente destruído mesmo. Então, aqui compreendemos que até que o ser nela se prepare ou assuma a sua total dimensão, a sua maturidade plena, até então ele deve permanecer como que velado, protegido, por assim dizer, dentro. Ó alma, não desnudes teu reino ao inimigo. Consente em ocultar tua realeza de beatitude, para que o tempo e o destino descubram suas avenidas e batam com trovejantes pancadas aos teus portões. Então chegará um momento em que o tempo e o destino e a missão a que ela é chamada vão como que não apenas bater delicadamente à porta, mas com trovejantes pancadas baterá aos seus portões. E ela terá que estar, então, plenamente pronta para atender a esse chamado. Oculta, enquanto podes, teu tesouro de céu separado, atrás das muralhas luminosas de tuas profundezas, até que de um império mais vasto ela se torne parte. Então, aquilo que se prepara, que é a sua identidade única como ser, como indivíduo, tem que estar conectado
a sua fonte, a sua origem ao mais alto e seja parte integrada e integrante disto. Aí, então, ela poderá se revelar, se desvelar, porque ela terá a força deste império mais vasto para, então, se manifestar e realizar sua missão. Porém, não para si somente é o céu conquistado. Não te quer descontentada com um único reino conquistado. A tudo te aventures para fazer tua a totalidade do mundo. Para irromper em reinos mais vastos, volta tua força. Não temas nada ser, para que possas ser tudo. Assente ao vazio do Supremo, para que tudo em ti possa alcançar seu absoluto. Então, essa passagem tem dimensões e camadas e significados que não vamos conseguir, numa única leitura, aprofundar, mas tem algumas coisas que chamam a atenção. Então, já, primeiro, na passagem anterior, afirma que ela deve, como que, dar condições para que aquela individualidade que se prepara nela se forme plenamente, como que num casulo protetor do interior. Mas isso não é uma dimensão com a qual ela deve estar contente, contentada. Porque aquilo que é conquistado dentro não é conquistado para si, para o benefício pessoal apenas. E se isso representa a conquista de um reino, não é o único reino a ser conquistado. Então, aqui vem passagens em que ele contrapõe a totalidade, o tudo e o nada. Isso é muito, muito interessante, porque tem que haver essa abertura para abranger a totalidade e, ao mesmo tempo, esvaziar-se por inteiro. A tudo te aventures para fazer tua a totalidade do mundo. Então, essa alma deve abranger e abraçar a totalidade do mundo. Então, sem recuar diante de nada, aventurando-se a tudo para Deus. Para irromper em reinos mais vastos, volta tua força. Não temas nada ser, para que possas ser tudo. Então, o que quer que se desvele, que ela possa ser e deva assumir e integrar, ela deve fazê-lo, para que ela possa integrar a totalidade do ser. E aqui o contraponto. Aqui, nesse verso, não temas nada a ser, para que possas ser tudo. Esse ser tudo é, ao mesmo tempo, ser nada. Assente ao vazio, quer dizer, consente, aceita o vazio do Supremo, para que tudo em ti possa alcançar seu absoluto. Então, esse paradoxo, talvez só quando vivenciarmos isso vamos compreender. Para alcançar o absoluto do ser é preciso esvaziar-se por completo, porque não é um vazio, aquela casca vazia da voz da noite, da morte, mas é o vazio do Supremo, que traz a potencialidade infinita do absoluto. Assente ao vazio do Supremo, para que tudo em ti possa alcançar seu absoluto. Aceita ser pequena e humana sobre a terra, interrompendo tua divindade recém-nascida, para que o homem possa descobrir em Deus seu self pleno. Se por tua causa somente tivesses vindo um espírito imortal para dentro do mundo mortal, para descobrir teu reino luminoso na escuridão de Deus, no reino do inconsciente, uma estrela reluzente, uma porta na ignorância aberta para a luz, por que terias em absoluto qualquer necessidade de vir? Então, se fosse para que ela realizasse a plenitude do seu ser individual, ela não precisaria ter nascido, não precisaria ter vindo. Porque aqui a voz a convoca a aceitar a condição humana. Aceita ser pequena e humana. Depois de convocá-la a abrir-se à totalidade, a esvaziar-se ao próprio vazio do Supremo, ela
a convoca a aceitar ser pequena e humana sobre a terra, interrompendo tua divindade recém-nascida. Então, mesmo como que se deixando de lado o centramento na sua realização interior, isso para que o homem, a humanidade, ajudada por ela, possa descobrir em Deus seu self pleno. Então, a plenitude do self do homem, da humanidade, não será descoberta em si, no homem, na humanidade, na Terra, mas em Deus, na dimensão do divino. Então, essa colocação agora de que se ela viesse apenas para a própria realização, não haveria nem mesmo sentido, necessidade disso. Se por tua causa somente tivesses vindo, um espírito imortal para dentro do mundo mortal, para descobrir teu reino luminoso na escuridão de Deus, no reino do inconsciente, uma estrela reluzente, uma porta na ignorância aberta para a luz, por que terias, em absoluto, qualquer necessidade de vir? Então a voz a convoca para ver que ela tem uma tarefa, uma missão que vai além da sua realização pessoal. Desceste para dentro de um mundo em luta, para auxiliar uma raça mortal, cega e sofredora, para abrir para a luz os olhos que não podiam ver, para trazer para baixo a beatitude, para dentro do coração do pesar, para fazer de tua vida uma ponte entre a terra e o céu. Se o universo em labuta deves salvar, sente como teu o vasto sofrimento universal. Então ela começa a apontar que ela tem uma missão maior e que é o resgate da humanidade, da sua condição de sujeição ao sofrimento e à morte, mas para isso ela tem que assumir o sofrimento. Desceste para dentro de um mundo em luta, para auxiliar uma raça mortal, cega e sofredora, para abrir para a luz os olhos que não podiam ver, para trazer para baixo a beatitude, para dentro do coração do pesar, para fazer de tua vida uma ponte entre a terra e o céu. Se o universo em labuta deves salvar, sente como teu o vasto sofrimento universal. A passagem que virá é uma expressão renovada de uma passagem que ouvimos no livro 6, o livro do destino, no canto 2, a questão do destino e o problema da dor, quando o poeta vai numa meditação profunda, vai nos falar sobre a tarefa do avatar e como ele tem que assumir o sofrimento que ele vem com a tarefa de libertar. Tu deves suportar a tristeza que clamas por curar. O doador do dia deve caminhar na noite mais escura. Aquele que deve salvar o mundo precisa compartilhar de sua dor. Se não conhece o pesar, como pode ele encontrar a cura para o pesar? Se distante ele caminha acima da cabeça do mortal, como irá o mortal alcançar aquela senda por demais elevada? Se um deles, eles vêm escalar os picos do céu, os homens podem então esperar aprender sobre aquela titânica escalada. Deus precisa nascer sobre a terra e ser como o homem, para que o homem, sendo humano, possa fazer-se mesmo como Deus. Aquele que salvaria o mundo precisa ser uno com o mundo, todas as coisas sofredoras conter no espaço de seu coração e suportar o pesar e a alegria
de tudo o que vive. Então, o Avatar, mais do que trazer uma palavra para abrir a consciência dos homens na Terra, ele tem que trazer como que a vivência, o exemplo. Acho que todo mundo já viu vídeos em que uma mãe gata está treinando os filhotes ou para subir, para pular de um ponto para o outro, e ela às vezes se posta na parte onde o gatinho deve subir e fica lá como que chamando. Mas se ele não consegue ir, ela desce até onde ele está e salta para mostrar a ele como fazer o salto. Então é exatamente o que é dito aqui que o Avatar deve fazer. Eles têm que ver, eles têm que ter o exemplo de que um ser humano foi capaz de realizar aquilo, para que então possam se motivar e mobilizar para realizar também o mesmo empreendimento. Se um deles eles vem escalar os picos do céu, os homens podem então esperar aprender sobre aquela titânica escalada. Deus precisa nascer sobre a terra e ser como um homem, para que o homem, sendo humano, possa fazer a si mesmo como Deus. Essa é uma passagem chave que fala de toda essa visão que Sri Aurobindo e depois a mãe nos oferecem de que há um propósito, uma intenção do divino na manifestação, que é manifestar-se plenamente aqui. Mas para fazer isso, ele tem que como que descer, assumir isso inteiramente para que a resposta que emerge da criação na forma da evolução possa um dia como que unir-se, unificar-se a essa dimensão, fazer-se, transformar-se na imagem e na unidade com Deus. Deus precisa nascer sobre a terra e ser como o homem, para que o homem, sendo humano, possa fazer si mesmo como Deus. Aquele que salvaria o mundo precisa ser uno com o mundo, todas as coisas sofredoras conter no espaço de seu coração e suportar o pesar e a alegria de tudo o que vive. Sua alma deve ser mais vasta que o universo e sentir a eternidade como seu próprio estofo, rejeitando a personalidade do momento, saber-se mais antiga do que o nascimento do tempo, a criação, um incidente em sua consciência, Arturus e Belfegor, grãos de fogo, circulando num canto de seu self sem limites. A destruição do mundo, uma pequena tempestade transitória, na calma infinidade que ela se tornou. Então, o chamado aqui, ela se unifica a essa dimensão que é mais vasta que o universo. E sentir a eternidade como seu próprio estofo, sua própria substância de ser a eternidade. Rejeitando como transitória, superficial a personalidade do momento, saber-se mais antiga que o nascimento do tempo. A mãe nos diz que uma das experiências da identificação com o psíquico é saber-se como algo que antecede toda forma de nascimento no tempo. A criação universal, esta manifestação universal, um incidente em sua consciência. Arturus e Belfegor eram dois dos astros mais imponentes do universo que então se conhecia, o observável, dois grandes astros, duas grandes estrelas, são apenas grãos de fogo, circulando num canto de seu self sem limites. A destruição, então a criação é um incidente, a destruição do mundo, uma pequena tempestade transitória, um pequeno ondular na calma infinidade que ela se tornou. Se puderes afrouxar, ainda que só um pouco,
a vasta cadeia, recuar do mundo que a ideia fez, a seleção que tua mente fez do infinito, o lustro que tua mente lança sobre a dança do infinitesimal, então tu irás desvelar o incognoscível e o supraconsciente crescerá consciente em teus cúmulos. A visão da infinidade por teus olhos irá perscrutar, tu olharás dentro dos olhos do desconhecido. Descobrirás a verdade oculta em coisas vistas como nulas e falsas. Atrás de coisas conhecidas, descobrirás a retaguarda do mistério. Então, esta visão, a que a voz a convida a se abrir, ela, ao mesmo tempo, vê tudo como que aparência ilusória e, ao mesmo tempo, vê na essência do que é aparente, ilusório, nulo e falso, vê uma realidade, uma verdade oculta. Descobrirás a verdade oculta em coisas vistas como nulas e falsas. Se a verdade é a substância de tudo, ela está em tudo. Atrás de coisas conhecidas, descobrirás a retaguarda do mistério. Serás um só com a realidade desnuda de Deus e o mundo miraculoso que ele se tornou e o milagre mais divino ainda por ser, quando a natureza, que agora é o Deus inconsciente, translúcida, se torna para a luz do eterno, sua visão, a visão dele, seu caminhar dele, os passos de poder, e a vida é preenchida com uma alegria espiritual, e a matéria, a noiva desejosa do Espírito. Então ela anuncia, promete que ela poderá se unificar à realidade de Deus revelado, desnudado no mundo miraculoso. O mundo é um milagre. Tudo no mundo, das menores às maiores expressões e manifestações, são um milagre em que algo do ser se manifesta da aparente negação, do aparente nada. Mas há um milagre ainda mais divino por se manifestar, que virá quando a natureza, que agora, presentemente, é o Deus inconsciente. Então, a consciência de Deus opera, a consciência do divino opera na natureza, mas de uma forma velada, aparentemente inconsciente. Quando a natureza translúcida se tornar para a luz do eterno. Então, não mais um véu espesso, escuro, mas transparente para a luz que vem de dentro. Sua visão, a visão de Savitri, será a mesma visão dele. Os passos de Savitri serão os passos de poder, de realização do divino. E a vida será preenchida com uma alegria espiritual. Então, a própria essência de deleite e beatitude preencherá a vida que hoje é um campo de pesar, de sofrimento, de dor, de dúvida. E a matéria for a noiva desejosa do Espírito. Essa imagem é muito interessante porque a matéria hoje parece ser como que um campo relutante de manifestação do Espírito, ou seja, ela é plástica o suficiente para que o Espírito se manifeste e crie suas formas através dela. No entanto, ela oferece resistências à inércia, à obscuridade. Mas não, nesse momento aqui, ela não será como que uma noiva relutante, mas será a noiva desejosa, aquela que quer a união com o Espírito. Consente em ser nada e ninguém, dissolve o trabalho do tempo, desfaze-te de tua mente, recua de forma e nome. Anula-te para que Deus, Ele somente, possa ser. Então, aqui em 3 linhas, a voz dá como que a linha do Yoga de Savitri. Então, lembramos que o livro 7 é o livro do Yoga. Então, nós estamos no canto 6. Ela fez toda essa caminhada, essa jornada nos mundos interiores, até chegar a essa dimensão de
de proximidade e agora de unidade com a alma. E então é dado a ela um programa para que ela possa, de fato, realizar isso na sua totalidade de ser, na sua existência. Consciente é um programa radical que é dado a Savitri aqui, aparentemente negativo, mas não negativo à luz do que ouvimos antes. Consciente em ser nada e ninguém. Então, aquele convite que ela fizera antes para que ela se identificasse com o vazio do Supremo. Dissolve o trabalho do tempo. A identificação da linha de crescimento do ser passado, presente e futuro, ela deve abandonar, deve dissolver, por assim dizer. E agora esse convite mais radical. Desfaze-te de tua mente. Recua de forma inome. O verbo que Sri Aurobindo usa no original é, de certa maneira, mais radical, mais drástico. Cast off thy mind. Ou seja, lança para longe de ti, arremessa para longe de ti, desvencilha-te da mente. Não que a mente seja desprezível como um instrumento necessário, precioso, indispensável, mas chega um momento em que a sua realidade tem que ser vista como tal, ela deve ser, colocando em termos mais delicados, mais gentis para nós, deve ser deixada de lado, se é para que o que tenha lugar seja a identificação da consciência do ser individual com a consciência do mais alto. E neste movimento ela deve recuar, ou seja, dar um passo atrás em relação à identificação com a forma humana, a forma de uma mulher, a forma de um homem, e um nome, o ser que ela é, e todos os qualificativos, a origem, a sua linhagem, a sua família, enfim, de tudo isso ela deve recuar. E o comando mais radical, anula-te para que Deus, Ele somente, possa ser. Nós fomos como que preparados por tudo o que ouvimos para entender que esse anula-te se refere à personalidade exterior. Então, esse anular-se a que esta voz se refere parece ser um abrir mão de uma aparência para que naquele vazio a totalidade de Deus, do divino, possa ser. Então, este é o yoga radical de Savitri, em que ela deve assumir o vazio para que nele, eventualmente, se manifeste a plenitude. Consente em ser nada e ninguém, dissolve o trabalho do tempo, desfaze-te de tua mente, recua de forma inome. Anula-te para que Deus, Ele somente, possa ser. Então, a passagem que ouviremos, a música que virá, se nós estamos aqui lá nos cumes de uma cadeia do Everest, pode ser que esta aqui talvez seja o próprio Everest. A cadeia dos Himalaias é o Everest, é o cume mais alto. Não sei se ele chegou antes tão alto ou se ele chegará depois. Então, a música aqui deve ser ouvida com uma abertura, uma plenitude de aceitação para que a sua força, que é algo dessa força, dessa voz que ouvimos, chegue até nós. Então, das alturas, uma voz maior desceu, a palavra que toca o coração e encontra a alma, a voz da luz, depois da voz da noite. Ó alma, não desnudes teu reino ao inimigo, para que tudo em ti possa alcançar seu absoluto. Deus precisa nascer sobre a terra e ser como o homem, para que o homem, sendo humano, possa fazer-se mesmo como Deus. Desfaze-te de tua mente,
recua de forma inome. Anula-te para que Deus, Ele somente, possa ser.
From the heights, a greater voice came down. The word that touches the heart and finds the soul. The voice of light after the voice of night. O soul, bear not thy kingdom to the foe, that all in thee may reach its absolute. God must be born on earth and be as man, that man, being human, may grow even as God. Cast off thy mind, step back from form and name, annul thyself, that only God may be. Retomando ainda o comando da voz a Savitri, podemos ver que, na essência, é um comando para um yoga cujo processo central, decisivo, talvez seja o movimento da entrega, da rendição de si, da oferenda de si. Consente em ser nada e ninguém, dissolve o trabalho do tempo. Desfaze-te de tua mente, recua de forma inome. Anula-te para que Deus, Ele somente, possa ser. A mãe possivelmente terá vivido este processo nesta radicalidade que é colocada aqui, e nesta prece ela vai formular isso, mas ao mesmo tempo como que trazendo isso para uma dimensão possível à realização humana. Embora seja uma exigência de uma entrega, de uma doação, de uma confiança incondicional na entrega e na autodoação, é preciso saber doar sua vida e também sua morte. Doar sua felicidade e também seu sofrimento. Depender para cada coisa e em todas as coisas do divino dispensador de todas as nossas possibilidades de realização, ele que unicamente pode decidir e decidirá se seremos felizes ou não, se participaremos da realização ou não. Na integralidade e no absoluto desse amor, desse dom de si,
reside a condição essencial da paz perfeita, base indispensável de uma beatitude ininterrupta. A nossa experiência, quando tentamos de alguma forma fazer algum movimento de abertura e oferenda, quase sempre é de oferenda daquilo que em nós é difícil, é obstáculo, aquilo que nos incomoda. Mas dificilmente estamos prontos a oferecer, entregar e abrir mão daquilo que é a nossa realização maior. É algo como aquele aforismo de Sri Aurobindo, em que ele fala: quando Deus tirou de mim a veste do pecado, eu me alegrei. Quando ele puxa de mim a veste das virtudes, eu me alarmo. Então, essa capacidade de incondicionalmente abrir mão de tudo, mesmo da própria realização, porque sempre teremos essa aspiração de algum modo, de uma realização, de uma plenitude, de um preenchimento. Então, ela nos diz, mesmo isso tem que ser entregue. É preciso saber doar sua vida e também sua morte, doar sua felicidade e também seu sofrimento, depender para cada coisa e em todas as coisas do divino dispensador de todas as nossas possibilidades de realização, ele que unicamente pode decidir e decidirá se seremos felizes ou não, se participaremos da realização ou não. Na integralidade, no absoluto desse amor, desse dom de si, reside a condição essencial da paz perfeita, base indispensável de uma beatitude ininterrupta. Então, ela nos diz, para que encontremos a paz perfeita, temos que ter essa capacidade de completo desprendimento de nós mesmos. Na integralidade, no absoluto desse amor, desse dom de si, reside a condição essencial da paz perfeita, base indispensável de uma beatitude ininterrupta. Nós vamos concluir retomando, como disse, uma passagem da música para o Ano Novo de 1978 de Sunil, a música para o centenário do nascimento da mãe. Então, ela tem dois momentos, dois cantos. Nós ouvimos o primeiro, com a evocação e o canto, e ouviremos agora o segundo, que tem uma passagem. O canto é baseado nessa passagem do Rig Veda. Ó fogo, aproxima-te de nós numa vida rica com descendência, nutre-nos com energia, ilumina nossas impulsões, anima em nós os poderes em expansão do vasto, ó flama desperta. Tu és o aspirante, forte na vontade, para os deuses e os videntes iluminados. Os homens, sempre com obediência, com apelos veementes, dão expressão para seu crescimento ao conhecedor de todos os nascimentos, o poderoso, o Senhor dos povos, o hóspede, o condutor de nossos pensamentos, o aspirante naqueles que dizem a palavra, o despertador para a consciência no sacrifício do peregrino.
स्वपत्य आयुर्जा हिन्वस्वसनशो दिदीनः Angsijinnva bhrihatastaja Bhujideva namasi sukraturipam Rishpatim yavamatithimindrः सदायन्तारं धीनामुषिजं च पाठताम् Advaranam chetanam jatavedasam Prashamsanti navasa Jyotibhirvridhe O Silvio pergunta aqui no chat se vai haver outro encontro com a Ariamana em São Paulo. Alguém sabe dizer da programação, se tem essa previsão? Ok, a princípio eu não tenho notícia de outro encontro em São Paulo, não. Mas como a Ariamane ficará ainda um bom tempo, né, aqui no Brasil, pode ser que isso aconteça. Mas a princípio não tem nada programado, pelo menos para esse ano, não. Se A houver, Ariamane tá aqui em casa, ela está dando um encontro aqui agora esse fim de semana, e a programação ainda não está nada certo, mas parece que em março possa ter. de qualquer forma, vai haver uma divulgação com antecedência, não é isso? Sim. É o Renan, né? Ela está dando esse encontro aí, um retiro com o Renan, esse fim de semana, e a turma já tinha enchido faz tempo, então está sendo programada, provavelmente em março terá um outro encontro desse retiro, desse fim de semana, aqui, provavelmente em São Paulo também, mas será comunicado. Certo. A Mala quer falar, mas eu gostaria, antes, Amala, só um momento, por favor. Eu queria pedir que a Alcione queria nos mostrar uma imagem ali, que ela mostrasse de novo, mais de perto, por favor, Alcione. Sim. A mãe é uma das fotos mais conhecidas dela, em que ela distribui presentes, flores, naqueles momentos especiais no ashram. Presentes, flores, balas e doces, porque eram adultos e crianças, né, em geral. Obrigado, então, Alcione. Somos as crianças que recebemos as balas, os doces e as flores. Sim, Amala. Abra seu microfone, veja.
Vá até o ícone do microfone e tente abrir de novo. Ah, ok, Agora sim. consegui. Gratidão, família. Só para agradecer muito o encontro, todos os encontros, e dizer que aqui no Rio de Janeiro, a Lenora me passou todas as informações das palestras da Ariamane, só que ela perguntou se poderia ser em janeiro. A minha expectativa é de que em janeiro eu esteja na Índia. Então, vou combinar com a Lenora, com a Ariamane, para ver quando a gente consegue organizar essa palestra da Ariamane aqui no Rio de Janeiro. Então, vamos organizar isso. Ok. Ficamos então de ver com a Ariamane, porque a Ariamane estará em Belo Horizonte no final de fevereiro, né? Que vamos ter o nosso encontro. E a Ariamane vai estar em Belo Horizonte. Então, acredito que final de fevereiro, início de março, ela estará aqui. Então, imagino que talvez depois disso, né, a gente possa ver com ela. Tem um Isso. tempo aí, né, que a gente sabe que não é tão favorável, que pega Carnaval, Natal, Réveillon, e me parece que ela está muito empenhada em aproveitar esse período que é menos favorável para encontros, para avançar na revisão da Vida Divina, né, que está aguardando a revisão para uma nova edição. Então, ela vai aproveitar aí esses períodos. Então, tudo bem, se janeiro não dá, você não estará. Então, vamos ver para depois de março, né? Perfeito, perfeito. Então, já A vou. gente vai se falando, né? Tá ótimo. Gratidão, família. Gratidão, Lenora. Bom, já passa de meio-dia. Se ninguém tiver mais alguma coisa que queira compartilhar com o grupo, acho que podemos terminar para que também algo da vibração do que ouvimos e vimos possa encontrar espaço dentro de nós, alguns momentos de recolhimento e silêncio. Então, acho que podemos concluir agradecendo a companhia de todas e todos. Próximo sábado, audição da leitura do Rolf, e no domingo, a Vida Divina com Ariamane.